Oxítonas. Uma palavra é oxítona quando a sua última sílaba é tônica. Na página 19 da apostila, vocês têm lá falando sobre as oxítonas. Tem um trecho, criança como passageiro. Use a cadeirinha certa para a idade da criança. No carro, menor de 10 anos, sempre no banco de trás. Criança de 1 ano tem que ser transportada no bebê conforto. E criança de 1 a 4 anos tem que ser transportada na cadeirinha. Após ler as informações, responda qual é o objetivo desse trecho. Você vai responder, marcar um X no objetivo do trecho. O que você acha que fala sobre o trecho? Na letra B, assinale o grupo que contém apenas palavras do texto, que são oxítonas. Tem lá no texto palavras oxítonas. Então, você vai assinar o grupo de palavras oxítonas aí. Todas as oxítonas são acentuadas? Sim ou não? O que há em comum na terminação das oxítonas acentuadas na atividade B? Lá na atividade B, vocês veem que tem uns tracinhos onde fala sobre a classificação das palavras, em que diz que, de acordo com esse posicionamento, a palavra classifica-se em oxítona, a sílaba tônica é a última, paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. O quadrinho cinza aí. E lembrando que todas as oxítonas, elas não são acentuadas, tá? Todas as oxítonas são acentuadas? Não. Nem todas, ok? Exemplos de oxítonas: abacaxi, café, computador, aipim, união, sagui. A página 20, na letra E, vocês vão pesquisar em revistas, livros e jornais e complete o quadro de acordo com as regras de acentuação das oxítonas, conforme os exemplos. É importante que vocês leiam o quadrinho cinza, em que vocês vão separar essas palavras pesquisadas as que são acentuadas, as oxítonas terminadas em AS e ES, como tem o exemplo aí de português, e as que terminam em OS e em EM ou ENS, além, parabéns. Em retirá-la, considera-se que o acento está na última sílaba do verbo retirar. Por isso, a palavra é oxítona. O lá é um pronome ligado ao verbo, que não entrando na contagem das sílabas dessa palavra. Ok. O projeto escrita, nas páginas anteriores, você leu, interpretou e observou o folder. A proposta agora é que, em grupos, no nosso caso, por causa da pandemia, nós teremos que fazer sozinhos, tá? Vocês vão tentar em casa criar alguma peça, ou mesmo um folder, ou um pequeno livro, alguma coisa publicitário de campanha educativa sobre o trânsito, ok? Então, aí na página 20, a continuação, tem aí a preparação todinha de como vocês irão fazer direitinho, tá? E agora nós vamos lá para as paroxítonas. Só que antes nós temos a página 22, que ainda é a preparação do folder, tá? Que antes de participar das atividades de conservação, pesquisa e publicações como essa ao lado. Nós vamos fazer sobre a água, o tema da água. Que na época que nós iríamos fazer isso, seria o mês de março, que era o mês da água, né? Então, nós vamos continuar para que nós não deixamos a nossa apostila em branco, tá? Completem a página 22, que fala sobre a água, as ações cotidianas que contribuem para a melhoria da saúde, os cuidados que você tem com a saúde. E agora, principalmente, a nossa saúde está em jogo total. Aí tem na página 23, organize ideias. Relacione os conceitos estudando as definições correspondentes. O que é frase, a frase nominal, a frase verbal, o sintagma verbal e o sintagma nominal.
O que é uma frase? O enunciado de sentido completo inicia-se com a letra maiúscula e se encerra com um sinal de pontuação. A frase nominal é uma frase constituída apenas por um sintagma nominal. A frase verbal é a frase em que há pelo menos um verbo na frase. Sintagma verbal. Sintagma verbal, unidade de significado cujo núcleo é um verbo. E o sintagma nominal é a unidade de significado cujo núcleo é o nome. Ela não tem verbo. E a frase verbal é a frase em que há pelo menos um verbo. Na número 2, é como se fosse uma revisão do estudo que nós fizemos. Apesar de que nós já estudamos isso desde o início do ano, que eu venho no início do ano falando para vocês sobre tudo isso. Isso aqui é só uma revisão, tá, gente? Na número 2, leia as frases a seguir, observando palavras destacadas e depois faça o que se pede na frase 1. Se nós formos a pé para lá, seu pai dá carona para mim na volta? Aí você vai responder se todas as palavras destacadas são monossílabos, o que elas significam? Aí na letra B, separe as monossílabas em 2 grupos, em tônicas e átonas, como eu já expliquei anteriormente. Copie do grupo dos monossílabas tônicas apenas as acentuadas. Tudo isso dessa frase, tá? Descreva com suas palavras a regra que justifica a acentuação das monossílabas. Lembrando que elas são acentuadas quando terminam em AS, ES e OS. E em e ens. Tá? Aí tem outra frase. Você está de parabéns. Após a sua correção, o texto ficou perfeito. Também vão responder as questões A, B e C do mesmo jeito. Vão separar em 2 grupos, as acentuadas e não acentuadas. Todas as palavras destacadas são oxítonas. O que significam? E descreva com suas palavras a regra que justifica as oxítonas, a acentuação das oxítonas. Ok, gente. Hora de estudo. Na página 24, nós temos a capa de revista, que nós já estudamos desde o início. Você vai analisar essa capa dessa revista e vai completar as questões. Assinale a afirmação incorreta. O que fala na capa da revista? Então, você vai analisar as aventuras na história, fala sobre Nelson Mandela, tá? Aí na 2, as revistas apresentam uma capa com um assunto específico ou tudo em que a edição contém? Gente, sobre a revista, vocês já estudaram tudo. Nós estudamos em sala de aula ainda sobre revista. Então, eu acredito que quanto a isso, ninguém tenha dúvida sobre o que é e como são feitas e quais as matérias que são colocadas nas capas de revista, quais os destaques de capas de revistas, tá? E aí, na número 6, vocês vão completar a 2, a 3, a 4 e a 5. A número 6, classifique as frases segundo o código, verbal e nominal. Se a frase tem verbo, ela é verbal. Se ela não tem verbo, ela é uma frase nominal, tá? Depois vão ler o texto a seguir sobre a origem de um conhecido provérbio e responda as questões 7 e 8. Uma andorinha não só faz verão. Uma andorinha só não faz verão, desculpa. E vão completar na 7 as lacunas de G ou J, que nós já estudamos também, e circule os núcleos dos sintagmas destacados. E se o sintagma é verbal ou nominal. Se ele é verbal, o núcleo é o verbo. Se é nominal, o núcleo é o nome. Agora a unidade 2. A unidade 2, nós temos textos em que o professor Márcio trabalhou com vocês. Então, nós vamos lá para a página 33. Vamos falar sobre o substantivo. O núcleo do sintagma nominal. Substantivo. Nominal é o nome é o substantivo. O núcleo do sintagma nominal.
substantivo é a classe gramatical responsável por nomear coisas, objetos, pessoas e etc. O núcleo de um sintagma nominal pode ser um pronome como eu, nós, você, tudo e etc. Ou mais frequentemente um substantivo. Vocês vão ler o texto a seguir e responder as questões propostas para saber mais sobre essa classe de palavras. A Carta das Crianças para a Terra. Tá? Lá na página 33, não esqueçam. Vão completar a número 15, que são interpretações do texto, tá? E de acordo aí, nós temos os tipos de substantivos, que existem os simples, compostos, primitivos e derivados, que está no quadro cinza, da página 34, que vai ajudá-los a completar a interpretação do texto. O primitivo e derivado, simples e composto. É simples quando é formado apenas por uma palavra e composto quando é formado por duas ou mais. Por exemplo, exemplos de substantivos simples: árvore, arroz, cama, lâmpada, etc. E composto: guarda-roupa, pontapé, erva mate e etc. Então, para responder às questões anteriores, você utilizou palavras classificadas quanto à classe gramatical como substantivos. Quando uma palavra é utilizada para dar nome a algo, dizemos que ela é um substantivo. Releia o início do texto, Carta das Crianças. Somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Aí você vai responder qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral. Ou seja, já. Então, continuando aí. Vocês vão responder da página 34, continuando da 17 aí também, como nós estávamos falando. Qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral, ou seja, que não seja especificado? Qual palavra nomeia o lugar de forma específica e o que há de diferente na grafia dessas palavras nesse pequeno trecho? Agora vamos falar um pouquinho sobre o substantivo primitivo e derivado, que também está na página 34, naquela partezinha no quadrinho cinza. Primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Já o derivado, como diz o nome, ele deriva de outras palavras. Exemplo de primitivos: pedra, ferro, café e etc. Exemplo de derivado: pedreira, ferreiro e a cafeteira. Temos também substantivos próprios, comuns e coletivos, que isso aí está na página 35. Substantivos próprios são substantivos que dão nome a seres específicos e devem iniciar com letra maiúscula. Por exemplo, João, José, Maria, Mariana, e também nome de países, cidades, Brasil, Guajará-Mirim. Todos eles são substantivos próprios. Substantivo comum são palavras de uso comum e não precisam começar com a letra maiúscula. Por exemplo, mesa, cadeira, sofá, copo, faca, toalha. Substantivos coletivos são palavras que classificam coisas, objetos e animais da mesma espécie. Por exemplo, cardume de peixes, molho de chaves, alcateia de lobos, enxame de abelhas e entre outros. Então, aí na página 35, nós temos aí uma revisão do conteúdo sobre substantivos, no qual vocês vão completar o número 18, que é a conclusão do texto sobre o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Na 19, ele fala que o substantivo é uma classe variável em gênero e número, quer dizer, ele pode ser masculino, feminino, singular e plural. Isso vocês vêm estudando desde o primário. E significa que isso sofre modificações para indicar o masculino, o feminino, o singular e o plural. Vocês vão separar aí no quadro
o que é masculino e o que é feminino. Na 20, releia o trecho. Vocês vão ler: a falta de oportunidade para os pais acaba prejudicando a nós, os filhos. Os substantivos pais e filhos estão no masculino plural. Isso significa que, nesse contexto, referem-se apenas a seres do sexo masculino? Vocês vão explicar o porquê, tá? Então, a Carta das Crianças para a Terra. Há uma referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No trecho a seguir, leia o ECA, que estabelece sobre o direito à educação e observe o uso de alguns substantivos para responder as questões. Então, eu acredito que sobre substantivo ficou muito bem claro sobre os oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Todo o conteúdo ficou muito claro para vocês. Na página 37, temos criação de palavras. Uma das formas de se criar em palavras é adicionar um elemento a uma palavra que já faz parte da língua. Esse elemento é chamado de afixo e tem a função de alterar o significado do vocábulo. Alguns afixos são acrescentados no início da palavra e outros no final, como, por exemplo, a palavra ver. O re, juntando com o ver, fica rever. É um afixo que vem antes do ver. E Brasil mais eiras, que é outro afixo, a palavra eiras, ela, se juntando à palavra Brasil, fica brasileiras. Então, aí, a palavra criada pela adição de um afixo é chamada derivada, e a palavra criada pela junção de duas ou mais palavras é chamada composta. Também já estudamos derivados e os compostos. Então, em um trecho da Carta das Crianças à Terra, são indicados animais e plantas que deveriam ser preservados. Você vai ler o quadro e vai responder na página 37. Vão registrar os substantivos simples e copiar 3 substantivos compostos, que há muitos aí. E na página 38, a número 24, os substantivos a seguir foram retirados da Carta das Crianças para a Terra. Indique 2 derivados de cada um. Criança, por exemplo, criançada, criançada, criancice. Vocês vão retirar de lá, tá, gente? Nós estudamos isso em sala de aula, não esqueçam. E aí nós vamos lá para a página 44. A acentuação das paroxítonas e das proparoxítonas. Aí tem aí, paroxítona, uma palavra é paroxítona quando a sua penúltima sílaba é tônica, ou seja, pronunciada com mais força. Exemplo de paroxítonas: amizade, corpo, desanimadamente, camisa e etc. E a proparoxítona, uma palavra é dita proparoxítona quando sua antepenúltima sílaba é tônica. Exemplo de proparoxítona: acústica, sonâmbulo, último, lâmpada. Elas são proparoxítonas. E a acentuação dela: relembre as regras de acentuação das proparoxítonas e das paroxítonas. As paroxítonas, na página 44. Vocês vão ler este pequeno texto de ficção científica que está aí e vão completar. Isso aí é só uma revisão, gente, já na página 44. E vão completar a letra A. E esse post do blog Nerd Geek está relacionado a qual área de interesse do público leitor? Pelo trecho do post lido, é possível afirmar que o propósito do texto é defender a ideia de que seres antigos são melhores que os atuais? Ou divulgar informações sobre seres que possam interessar ao público leitor do blog? Quais são as paroxítonas acentuadas nesse trecho? Vocês vão colocar aí. E aí tem a letra D na página 45. Temos aí um quadrinho cinza falando sobre encontros vocálicos, sobre o ditongo, né?
Isso aí também nós já estudamos desde o primário, do primário. Você deve ter percebido que as regras de acentuação em geral levam em consideração a terminação das palavras. O que há em comum na terminação das paroxítonas presentes nesse texto, terminadas em S, são terminadas em OS ou são terminadas em ditongos seguidos de S, seguidos ou não de S. São terminados em ditongos seguidos de S ou não, tá? E a 9 vão completar o quadro de regra das paroxítonas, acrescentando a regra a um exemplo para cada uma delas. A acentuação das proparoxítonas. A número 9, vocês vão completar o quadro das regras das paroxítonas, acrescentando a regra a um exemplo para cada uma delas. A acentuação das paroxítonas. A número 9 da página 45, vocês vão completar o quadro sobre a acentuação das paroxítonas. Tem uma ajudinha aí ao lado, no quadro cinza, tá? Vamos lá para as proparoxítonas. Vão completar o quadro com exemplos retirados do texto de ficção científica, desse textinho da página 44. A acentuação das proparoxítonas. Vão completar este pequeno quadro. Aí tem a número 11, a preparação. Tem um projeto de escrita. Após ter compreendido o blog e analisando sua estrutura, pratique a escrita conforme a orientação a seguir. Você vai elaborar um texto para a primeira postagem em um blog criado por você. Gente, isso aí não é obrigado a fazerem, tá? Cada um que se quiser fazer esse blog pode fazer, não tem problema. Isso aí depois, quem quiser criar, vai completar as questões 11, 12, 13 e 14 da página 46, a 15 também, e a 16. Agora, organize as ideias, na página 47. Assinale a opção que completa corretamente as informações sobre textos reguladores. Qual é a função de um texto regulador? O que predomina o uso dos verbos? O autor, o público-alvo. Vocês vão marcar um X, tá? E aí, vem na página 48, a hora do estudo, em que é uma revisão geral de tudo que nós estudamos, ok? Na página 48, na 49 e na 50. Vocês vão revisar. É uma revisão de tudo que eu expliquei para vocês nesse momento. E aí nós encerramos o primeiro bimestre. Se tiverem alguma dúvida, é só me enviar, tá? Obrigado e uma boa quarentena. Pelo amor de Deus, não saiam de casa nunca. Deixa acabar tudo isso, tá? Beijo, meus alunos.